Bom dia, meus queridos irmãos e amigos aqui do canal, professor José Márcio. Nós estamos aqui para falar para vocês que de fato o diabo está amarrado, né? O diabo de fato foi amarrado lá na cruz do Calvário. E como nós estamos aqui na série de escatologia, nós queremos falar do assunto milênio. Milênio, que é uma palavra que significa 1000 anos, né? Então, esse período maravilhoso de tempo aí. A grande pergunta é: será se esse tempo se refere a algo no futuro? Ou será se esse período de tempo refere-se a algo que aconteceu no passado e está acontecendo durante toda a história da igreja? O texto de Apocalipse capítulo 20 diz assim, ó: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou com uma grande corrente, o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E vi também tronos, e nestes assentados aqueles às quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fonte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É um texto muito interessante e alvo de debate durante o período da história da igreja, começando por Vitorino, passando por Agostinho de Hipona, e até mesmo os reformadores que não tentaram interpretar esse texto, não tentaram trazer uma interpretação, um pensamento sobre esse assunto, e passando na idade moderna e contemporânea, esse assunto passou a ser alvo de polêmicas por o levantamento de uma doutrina, de uma nova doutrina que chama-se dispensacionalismo clássico. A partir de proponentes desse pensamento, disseram que esse período de 1000 anos seria algo futuro. E esse pessoal que propuseram essa doutrina, eles disseram que seria somente algo futuro, pois o texto de Apocalipse capítulo 19 fala da vinda de Jesus, então isso seria após a vinda de Jesus, logo esse texto refere-se a algo do passado. Porém, desde Agostinho de Hipona, o pensamento mais central da fé cristã, da teologia cristã, é que esse período de tempo trata-se da história da igreja. Esses 1000 anos não se refere a algo futuro, mas algo que aconteceu, que começou a acontecer no passado e dura até a vinda de Jesus. Porque se você ver bem, o texto diz assim, ó: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Conforme esse texto, olhando as palavras desse texto, nós podemos ver lá em Apocalipse capítulo 12 o mesmo sistema de raciocínio, o mesmo pensamento do diabo sendo lançado, né? Aqui em Apocalipse capítulo de número 12, versículo 3, vi também um sinal no céu, eis o dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, na cabeça 7 diademas, e com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até o trono. Então a mulher fugiu para o deserto, onde havia de preparar lugar para a sustentar durante 1260 dias. Então houve uma peleja no céu, versículo 7. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais achou lugar no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora veja que interessante um contraponto entre o capítulo 20 e o capítulo número 12, porque aqui se trata de uma figura, dragão, Satanás, diabo,
E esse ser, ele é lançado do céu para a terra. Da mesma forma, o Apocalipse também diz lançado para o abismo. E é interessante que o texto de Apocalipse capítulo 12 nos dá ênfase que ele foi expulso quando o filho varão ele desceu, ele foi arrebatado para Deus. Ou seja, o filho varão, que representa Jesus, quando foi morto na cruz e quando foi levado para Deus na sua ressurreição, e a partir desse momento o diabo desceu para a terra. Então o filho varão sobe e o diabo desce. Logo é uma referência a Jesus vencendo o diabo na sua morte e ressurreição. Então, como é que nós entendemos esse texto? Como é que nós entendemos a questão do diabo sendo preso? Nós entendemos que a partir do momento que Jesus morre na cruz, que ele ressuscita, ele passa agora, como diz Apocalipse capítulo 7, a ter direito sobre os reinos do mundo. Os reinos do mundo que eram dominados pelo diabo, agora são alvos da misericórdia de Deus. Logo, a pregação do evangelho, ela pode avançar até os confins da terra. Após a morte de Jesus, Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19, eu tenho autoridade. A autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide por todas as nações. A partir do momento que Jesus recebe essa autoridade de Deus pela sua morte e ressurreição, ele agora diz, vão e pregam o evangelho a toda criatura. Então, em Apocalipse capítulo 20, o texto diz que o diabo foi amarrado para não enganar mais as nações. O que é que isso significa? Que agora o evangelho pode ser pregado em todos os lugares. O diabo não pode mais prender as nações diante do seu poder, diante da sua autoridade, porque Jesus governou e governa as nações a partir da sua morte na cruz, e agora o evangelho pode chegar em todos os lugares. E é por isso que Apocalipse capítulo 6, na abertura do primeiro selo, diz que o primeiro selo e o seu cavaleiro branco, ali é a palavra de Deus, ali é Jesus e a sua palavra, que são vitoriosos e saem para vencer, saem para governar. Vai por todas as nações, governando as nações através da pregação do Evangelho de Deus. O outro texto intrigante para nós é Mateus capítulo 12, que fala que existe um valente, né, que é o diabo, e ele, para ser saqueado a sua casa, vence alguém que é mais valente que ele. Então, o mais valente vem, aprisiona, amarra o valente e a partir desse momento saqueia-lhe os bens. Está ali a figura do diabo sendo amarrado para que os bens, que serão as almas das pessoas, possam ser resgatadas para Deus. Então, basicamente, essa é a forma mais ortodoxa de entender a questão do milênio. Por quê? Se pensássemos no milênio, depois da vinda de Jesus, nós teríamos que pensar pessoas salvas, renovadas e com o corpo transformado, convivendo com pessoas não transformadas. Nós pensaríamos em pessoas que não sentem mais dor, convivendo com pessoas que ainda sentem dor. Nós conviveríamos os transformados, que têm um corpo semelhante a Cristo, convivendo com pessoas que ainda têm relação, que têm filhos, que morrem, que adoecem e tudo isso. Então, é muito estranho, à luz das Escrituras, nós pensarmos que depois da vinda de Jesus, ainda terão pessoas tendo relação, ainda terão pessoas tendo filhos, ainda terão pessoas casando e ainda terão pessoas morrendo. Então, a forma mais ortodoxa, diante da interpretação séria das Escrituras, é que, de fato, esse milênio, que é o único texto na Bíblia toda que fala de milênio, é Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Então, não tem como nós formular uma doutrina literalista a partir de um livro completamente simbólico. Então, a leitura deve ser a melhor leitura para o texto de Apocalipse, a melhor leitura literária, da forma observando a literatura e a forma alegórica desse texto em específico, porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o diabo, ele perdeu suas forças, ele foi preso no sentido de não poder mais enganar as nações. Então, milênio é o período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, onde Jesus já reina sobre as almas daqueles que estão diante de Deus nos céus, e também Cristo já reina aqui na terra a partir da igreja, a partir do reino que foi iniciado na cruz
ou na sua primeira vinda. E essa leitura não é estranha, porque todos nós dizemos que Jesus venceu o diabo na cruz. Essa leitura não é estranha porque João Batista disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está chegando e Jesus, a pregação de Jesus era: o reino de Deus chegou. Quando você está ali, não está ataculado, não acrediteis, o reino de Deus está em vocês. Então esse reino já iniciou, esse reino é o milênio. Então a partir do momento que Jesus vier, aí o reino que é do Filho será entregue ao Pai, como diz 1 de Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 50, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Vocês podem deixar suas dúvidas e seus comentários aí, concordâncias e discordâncias aí nos comentários.